– 24 grandes prêmios, 20 pilotos, 10 equipes e muita, mas muita velocidade no campeonato de automobilismo mais famoso do mundo, a Fórmula 1. Fique de olhos bem abertos, porque a partir de agora, cada segundo conta. Você vai saber tudo o que acontece nos bastidores desse evento que movimenta o mundo. Eu sou Marcos Buais, você está assistindo ao Live Prime, o programa que te dá acesso a locais e experiências únicas. For the Las Vegas Grand Prix, it's lights on and away we go! Tudo isso aqui no Times Brasil, licenciado exclusivo CNBC. A Fórmula 1 quebra recordes dentro e fora das pistas. Em 2024, o GP de São Paulo gerou 1,96 bilhão de reais para a cidade, um valor 14,3 maior que 2023. Deste total, 1,18 bilhão de reais em impacto direto, sendo mais de 776 milhões em impacto indireto. Os números refletem o trabalho de toda a equipe por trás da Fórmula 1. A partir desse momento, vamos acompanhar a visão de profissionais que são apaixonados por esse evento que movimenta a economia global. Pode rodar! Fórmula 1. A busca máxima por velocidade, estratégia e excelência esportiva. É um trabalho de amor para todos os envolvidos, mas alimentar esse sucesso não sai barato. Custa centenas de milhões. É claro que temos um limite de custos no orçamento, mas ele não cobre tudo. Ele cobre a maior parte do que gastamos para ter um bom desempenho na pista, que é o que foi planejado. Mas coisas como pilotos, unidades de potência e marketing ficam fora do limite. Mas é um gasto muito menor do que era antes, o que permitiu que todas as 10 equipes disputassem com o mesmo nível. A Fórmula 1 gera bilhões em receitas. O dinheiro arrecadado vem de vários lugares, incluindo direitos de mídia, venda de ingressos, merchandising e patrocínio. A receita é dividida entre as 10 equipes com base na posição delas na tabela. Quanto melhor a colocação, maior a parte recebida. Houve mudanças significativas no esporte ao longo dos anos, mas foi a compra da Fórmula 1 pela Liberty Media, sediada nos Estados Unidos em 2017, que realmente impulsionou o esporte. Não estamos competindo com nenhum outro esporte. Estamos competindo por interesses diferentes, por uma nova ferramenta de comunicação. Estamos competindo com o fato de que a geração jovem está comparando o esporte com filmes, com outras coisas que são relevantes para eles. Então é aí que precisamos nos concentrar, é aí que precisamos ser fortes. E talvez essa seja a razão do nosso sucesso. A Fórmula 1, sob o comando da Liberty Media, passou por uma transformação. Estamos impressionados com o trabalho dos promotores na série Drive to Survive, da Netflix, que considero crucial para o automobilismo. Acho que é a coisa mais importante que aconteceu no esporte nos últimos 40 anos. A grande mudança é que nós estamos muito mais abertos a um novo público, e isso foi um pouco diferente historicamente, porque estávamos acostumados a ter o mesmo grupo de fãs nos últimos 30 anos. E isso mudou muito com a Netflix e um pouco com as mídias sociais, e a direção que nós tomamos mudou completamente. Muitos fãs estão descobrindo a Fórmula 1 pela Netflix, sendo novatos no esporte e precisando aprender o básico. No entanto, a popularidade do esporte está crescendo, o que é o mais importante. E essa popularidade significa mais receitas e mais oportunidades para todos. Voltando a 6, 7 anos atrás, o que precisávamos fazer como esporte? Precisávamos de um público jovem e diversificado. Feito. Nós precisávamos de sustentabilidade fiscal para as equipes. As avaliações das equipes agora continuam subindo. Precisávamos de novos tipos de parceiros corporativos no esporte. Os Googles, as Coca-Colas, os Dells, que não estiveram no esporte. Agora, eles estão.
Portanto, se considerarmos tudo o que objetivamos alcançar, nós conseguimos. Abrimos verdadeiramente o esporte, permitindo que as pessoas se envolvam e façam parte dele. De todas as corridas, Vegas é, sem dúvida, a maior história de sucesso. Ela proporcionou 1,5 bilhão de dólares na região, o que é simplesmente impressionante. É difícil imaginar, mas o investimento em infraestrutura foi realmente algo que nunca vimos antes no esporte. Para o Grande Prêmio de Las Vegas, as luzes se acendem e vamos nessa. O motivo pelo qual investimos diretamente em Las Vegas dentro do Grupo Liberty foi muito simples. Entendemos imediatamente o potencial do mercado americano. Estávamos lutando e sediando apenas um grande prêmio nos Estados Unidos. E em um piscar de olhos, mudamos para 2 grandes prêmios com Miami. O crescimento foi fenomenal. Por isso, nós vimos onde poderia haver mais entretenimento e uma nova maneira de viver o evento. E então nós pensamos em Las Vegas. Apesar do aumento de fãs e do investimento da Liberty Media, os promotores ainda precisam se empenhar para garantir o sucesso das corridas. O mais incrível sobre a propriedade de Silverstone é que ela pertence a um pequeno clube privado chamado British Racing Drivers Club, ou BRDC. O BRDC opera como uma organização sem fins lucrativos, e todo o lucro que obtemos como sua empresa operacional é reinvestido neste local para o bem do automobilismo britânico. Garantir a presença da Fórmula 1 até o final do ano é crucial para Silverstone. Com 52 semanas de eventos por ano, sendo um destino de lazer e negócios, nossa reputação está fortemente ligada ao automobilismo. Ter essa pista assegurada para os próximos 10 anos nos oferece a oportunidade de expandir nossos negócios e aumentar nossos eventos principais em Silverstone. Senhoras e senhores, bem-vindos ao Grande Prêmio da Austrália de Fórmula 1 Rolex. A Fórmula 1 é impressionante. Para conseguir manter o alto padrão e os melhores pilotos do mundo, é necessário manter os custos de operação. Agora vamos acompanhar como os grandes nomes da Fórmula 1 conseguem manter o saldo positivo. Acompanhe! Uma maneira de os promotores gerarem lucros é atrair patrocinadores para seus eventos. Nós somos estratégicos em relação aos parceiros, pois é uma via de mão dupla. Além do benefício financeiro, nós consideramos como serão ativados localmente. Priorizamos valor agregado à experiência e o envolvimento dos fãs com a marca deles. Certifique-se de ter os ingressos e malas para inspeção antes da corrida. Para tornar o evento lucrativo, é necessário muito esforço, dinheiro e recursos destinados à construção do circuito, que é temporário em grande parte. Essa é uma grande oportunidade, tanto para a experiência do torcedor, incluindo os tickets, passando pelas arquibancadas e pela hospitalidade, quanto para a marcação de áreas no evento. Por exemplo, temos zonas para famílias, crianças e o Pit Stop Park. Além disso, nós contamos com parceiros locais para o evento. Eles podem estar interessados no lado glamouroso. Eles podem gostar de automobilismo e beleza. Trabalhe com eles para despertar interesse. E vários deles são parceiros globais da Fórmula 1. A Rolex seria um exemplo em que eles têm um acordo global com a Fórmula 1, mas localmente eles gostam de ativar. A parceria com o patrocinador é um elemento importante e crucial para o nosso sucesso. Não se trata apenas de dinheiro, mas está ligada ao relacionamento. Se você pensar em 4 anos atrás, 3 anos atrás, tínhamos apenas 4 patrocinadores globais. Agora temos mais de 10. Isso significa que o que estamos oferecendo a eles é algo bom para seus negócios, não apenas em termos de visibilidade, mas também em termos de dar ao cliente a oportunidade de deixar algo único em todo o mundo, com um nível muito constante e bom de estabilidade em termos de oferta. E esse é o motivo do nosso sucesso. Hoje nós podemos ver que, no âmbito da equipe, a situação é bastante positiva. Cada equipe está construindo uma rede de parceiros, garantindo o sucesso. Juntos, nós podemos envolver mais pessoas, porque o esporte tem o poder de conectar, proporcionando diversão e grandes oportunidades de negócios. O patrocínio. As taxas de patrocínio podem variar muito, com valores de 60 a 80 milhões de dólares para o topo do grid e de 20 a 30 milhões para os demais. Já os patrocínios de segundo nível vão de 10 a 30 milhões e os de nível básico custam cerca de 3 a 5 milhões.
Financeiramente, temos sido a equipe mais bem-sucedida em termos de sucesso comercial nos últimos 5 anos. A equipe recebeu quase $1 bilhão de receita vitalícia por meio de parceiros. Mas o sucesso financeiro provavelmente proporciona cerca de metade da receita operacional que entra na equipe. Ao selecionar parcerias corporativas, cada equipe procura algo diferente. Para fins de divulgação, a CNBC é patrocinadora da McLaren Racing. Nós procuramos empresas líderes do setor, grandes marcas do mundo. Somos a equipe de Fórmula 1 com mais parceiros intermarcas, incluindo marcas emergentes que podemos ajudar a ficar famosas rapidamente. A Fórmula 1 oferece um alcance de renome 24 vezes ao ano. Eu não busco patrocinadores, busco parceiros, porque é isso que realmente valorizamos. Um patrocínio é apenas um adesivo no carro, sem nenhum envolvimento. Eu prefiro ter um parceiro que esteja ao nosso lado em toda a jornada, não por 1 ano ou 3 anos, mas durante o caminho rumo à vitória. Os nossos principais acionistas são a Mercedes-Benz, uma das maiores marcas do mundo. É nossa responsabilidade buscar parcerias que combinem perfeitamente com a excelência e o luxo da Mercedes-Benz. Nós procuramos parceiros premium que estejam à altura de nossa equipe. Nossa equipe tem uma proposta de valor forte, buscando atingir a maioria e não a minoria. Estamos aqui para promover um produto de consumo, não um carro de luxo. Nosso foco é nas massas, não em poucos privilegiados. É a tradição clássica da Fórmula 1, uma garrafa de champanhe erguida em celebração à vitória. Ao longo da temporada, quase 70 mil garrafas de Ferrari Trento foram abertas nos pódios e nas áreas de hospitalidade. É ótimo subir ao pódio da Fórmula 1. Esta garrafa é uma garrafa muito especial, aquela que vai para o pódio. É uma Jeroboam, o que significa que é uma garrafa de 3 litros que contém o vinho espumante Ferrari Trento DOC. A nossa parceria com a Fórmula 1 aumentou nossa visibilidade internacional, principalmente nos Estados Unidos, impulsionando a popularidade e crescimento significativo da nossa marca. Com isso, as nossas vendas de exportação quase dobraram durante o período da parceria. A DHL se tornou parceira logística global da Fórmula 1 desde o ano passado, mas está envolvida com o esporte há muito mais tempo, responsável pela entrega de carros de corrida, combustível e equipamentos para pistas em todo o mundo. Mas como os patrocinadores medem o sucesso? Se analisarmos os benefícios para o patrocinador, ele estará monitorando o valor de mídia do seu esporte e analisando quem é o público e como isso se sobrepõe à sua base de clientes, às suas personas. Eles também estarão analisando a percepção. Como o esporte influenciará a percepção da marca? Eles também analisarão a questão do ponto de vista da receita. De que forma posso envolver e motivar tanto meus clientes existentes quanto potenciais, além de melhorar a positividade da empresa através da perspectiva da Fórmula 1 ao analisar o público interno? Como reter os clientes existentes e manter seu interesse? Uma peça valiosa é a colocação do logotipo no carro. A nossa prioridade é a parceria. Nós colaboramos com grandes marcas, então as expectativas são elevadas e devemos sempre honrar essas relações. Observando o carro, nós percebemos que alguns patrocínios são mais valiosos. Isso varia de acordo com as expectativas de cada parceiro. Nós acompanhamos o desempenho da transmissão e exposição digital, então nós sabemos o valor que podem obter ao colocar seus logotipos no veículo. Há também a questão do sucesso. É mais lucrativo para as marcas apoiar uma equipe vencedora? Sim, há uma certa correlação. Portanto, a entrada básica é que quanto mais alto você estiver no grid, mais espectadores na TV você terá. Mas há uma segunda correlação, e esse é um dos motivos pelos quais entrei para a Williams. De todas as equipes do grid, a Williams é a segunda mais bem-sucedida de todas. Seu patrimônio é incrível. Está em um nível em que a maioria dos que estão nos boxes, quase todos, sonharia em ter o patrimônio que nós temos. Apoiar uma equipe vencedora é crucial para os parceiros, mas eu considero que manter o sucesso a longo prazo é igualmente essencial. A nossa marca, Mercedes-Benz, atrai os parceiros pela sua excelência.
Toda parceria de sucesso deve trazer benefícios para ambas as partes, com objetivos claros definidos desde o início e expectativas bem alinhadas. Ao mostrar aos parceiros que estamos alcançando as metas estabelecidas, nós garantimos uma relação saudável e produtiva. A Fórmula 1 tem um dos perfis mais criativos que eu já vi. Entra no TikTok e divirta-se, porque eles sabem brincar com os pilotos e fazem o que está na moda de um jeito único. Quando se fala em automobilismo, essa categoria é referência, que no Brasil, em 2024, foram investidos mais de 163 milhões de reais em obras no autódromo para que os fãs de dentro e fora de São Paulo tivessem uma experiência à altura do GP. O retorno de mídia do Grande Prêmio de São Paulo quebrou recorde, de acordo com o levantamento do Fórmula Money. A repercussão midiática foi avaliada em 477,3 milhões de dólares. Ou seja, aproximadamente 2 bilhões e meio de reais. 80,2 do valor veio de transmissões televisivas, 14,6 de mídias digitais e 5,3 de mídias impressas. Agora vamos acompanhar como a Fórmula 1 impacta outros países ao redor do mundo. Nesta paisagem do deserto da Arábia está um dos principais grandes prêmios noturnos e sede do final da temporada do Campeonato Mundial de Fórmula 1. Você pode realmente ver a transição de Abu Dhabi e da Ilha Yas de como ela é durante o dia e como ela fica à noite. Todo o conceito da Fórmula 1 em Abu Dhabi foi, na verdade, olhar para uma tela em branco da Ilha Yas que não tinha nada antes dos projetos para o Grande Prêmio de Abu Dhabi. E nós tivemos alguns momentos memoráveis que aconteceram no circuito Yas Marina. A edição de 2021 do Grande Prêmio de Abu Dhabi foi um grande ano para nós em termos de audiência. Nós tivemos quase 109 milhões de telespectadores ao vivo. Foi o maior evento do ano. Foi um grande momento para nós. Mônaco sediou seu primeiro Grande Prêmio em 1929. Esses momentos icônicos desempenham um papel importante na criação de um impacto duradouro nas cidades que sediam um Grande Prêmio. Mônaco é único. Essa é uma tradição. É muito desafiador para os pilotos. Se você é bom aqui, pode ser bom em qualquer lugar. A Fórmula 1 não mostra apenas a corrida, ela mostra a cidade. E isso é brilhante para o impacto econômico local e para o legado duradouro que será criado. É um momento do ano em que o mundo vai a Mônaco. É um momento do ano em que podemos mostrar o melhor de nós mesmos para o mundo. Nossa função e nosso trabalho é garantir que, a cada ano, tenhamos novidades para as multidões, para os fãs e para os nossos clientes também. Portanto, nossa função é garantir a diversificação dos produtos. Toda a praça do cassino foi reformada, diferente do ano passado. O Grande Prêmio de Mônaco tem uma enorme importância para a nossa economia. A ocupação média dos hotéis é a mais alta em maio por conta do Grande Prêmio. Para algumas lojas, em 4 dias, elas atingem 3 meses de renda. Para os hotéis, eles atingem a ocupação total durante o Grande Prêmio. Mas é muito mais do que isso. Ele ocupa toda a Riviera. Nós podemos considerar, porque acontece ao mesmo tempo que o Festival de Cinema de Cannes, que a Côte d'Azur é o centro do mundo da mídia nesse período. Do ponto de vista econômico, é muito importante. Sua reputação como o playground dos ricos e famosos significa que todos querem uma entrada triunfal ao chegar na pista. E quando a corrida termina, começa o entretenimento, e o Amber Lounge tem as festas mais populares da cidade e recebe a Fórmula 1 há mais de 2 décadas. Originalmente, começamos como o lugar onde os pilotos queriam ir para festejar após a corrida. Crescemos, expandimos e agora lançamos nossa hospitalidade, onde podemos realmente receber nossos VIPs pessoalmente nos diferentes eventos que temos em todo o mundo. Para as celebridades, Mônaco coincide com o Festival de Cinema de Cannes. Então, para encerrar o festival, todos adoram vir a Mônaco. É uma corrida icônica para a Fórmula 1 e todos querem vivenciar a corrida em Mônaco, o rugido alto dos carros e a adrenalina fora da pista também. O brilho e o glamour também são exibidos no circuito Albert Park, em Melbourne, em um evento onde a moda encontra a Fórmula 1.
Sim, o Glamour on the Grid é o nosso evento de lançamento. É um evento que vem se desenvolvendo ao longo de vários anos. Agora, é o nosso evento preferido em Melbourne. Mais de 700 influencers, imprensa, mídia e parceiros de Melbourne participam do evento. Trata-se realmente de mostrar o início da temporada de Fórmula 1. E os nossos membros, os membros do Marriott Bonvoy, têm acesso exclusivo, por meio de um evento somente para convidados, para vivenciar e fazer parte desse incrível evento de hospitalidade. A Marriott administra mais de 10 hotéis em Melbourne, incluindo o Ritz-Carlton. Nós temos 67% da base de clientes que residem na Austrália. E 33% vieram de avião de todo o mundo. Esse é um esporte muito popular. Por isso, nossos hotéis tiveram mais de 90% de ocupação. E muitos deles estavam esgotados naquele fim de semana. Melbourne tem a reputação de ser a capital de eventos da Austrália. E receber um grande evento global como a Fórmula 1 é uma honra. Nós sentimos a responsabilidade de mostrar essa cidade ao mundo. Nós acreditamos que isso proporciona um enorme impacto econômico para o estado de Victoria e para os habitantes de Melbourne. Os números impressionam. O impacto econômico do evento foi de cerca de 180 milhões de dólares em 2023. Para cada dólar que o estado gastou, houve um retorno de 2,6 dólares. É um boom observado em todos os circuitos da Fórmula 1. Embora tenhamos apenas 250 funcionários permanentes aqui no circuito, no auge, esse número chega a 12 mil pessoas para realizar o Grande Prêmio da Inglaterra de Fórmula 1. Isso representa uma quantidade enorme de empregos, e durante a temporada de eventos, temos uma quantidade enorme de trabalhadores de meio período, e nós vamos para a comunidade local. Temos acampamentos em fazendas, temos todas as pousadas, todos os hotéis, todos os pubs, restaurantes, empresas de táxi. É uma verdadeira injeção de ânimo para a economia. Hoje o programa é especial para os amantes da velocidade. Os bastidores da Fórmula 1 são fascinantes e uma das etapas que mais surpreende é de Las Vegas. Os valores por lá batem recordes. Olha só. A equipe do Grande Prêmio de Abu Dhabi é responsável por proporcionar o evento inteiro, todo o show e o espetáculo que realizamos durante a semana da corrida. 95% da força de trabalho que está realizando o evento é de Abu Dhabi. Nós estamos ajudando a criar oportunidades de emprego e também a estimular a cadeia de suprimentos local. Os fornecedores ajudam a tornar esse evento uma realidade. Talvez a maior história de sucesso até o momento seja a de Las Vegas, onde o primeiro grande prêmio gerou cerca de 1,5 bilhão de dólares. Em comparação, o Grande Prêmio de Miami registrou quase 800 milhões em impacto econômico nos seus 2 primeiros anos. Mas na Fórmula 1, o que acontece em Vegas não ficará em Vegas. A Liberty Media, proprietária da modalidade, tem esperança de que todos os fins de semana de corrida também tenham proporções épicas. No final das contas, para mim, esporte é entretenimento. E dentro desse mundo, o entretenimento é algo importante, porque é uma questão que relaciona as pessoas, conectando todas elas e dando a chance para que o negócio se desenvolva por meio de relacionamentos. Nós estamos comprometidos com essa visão da Liberty de fazer da Fórmula 1 a propriedade máxima do esporte e do entretenimento. Os dois estão absolutamente ligados. Estamos vendo um novo consumidor entrar no esporte. Um consumidor mais jovem. Uma porcentagem maior de mulheres está agora tendo um interesse no esporte. E isso está permitindo que a Fórmula 1 fale com um público muito mais amplo. E isso é atraente para as empresas porque elas têm uma variedade de clientes em todo o mundo, com base em diferentes regiões geográficas que buscam coisas diferentes. A mídia digital também mudou muito, e o impacto que a Liberty teve foi fenomenal. Como resultado, os pilotos e chefes de equipe foram elevados ao status de celebridade. Sou um pouco fã da Ferrari, gosto do Leclerc. Adoramos nossos pilotos australianos, mas sou um grande fã da McLaren, por isso é bom ver Oscar correndo por eles. De todos os tempos, Michael Schumacher e hoje Max Verstappen são intocáveis. É claro que naturalmente você é reconhecido um pouco mais em todo o mundo, mas para mim não é por isso que estou aqui, sabe? Estou aqui para ter um bom desempenho, estou aqui para vencer. Essa nova geração de fãs da Fórmula 1 está faminta por conteúdo.
Okay. Nice. Retire, please. Oh, yeah, exactly. Basically, any drum. One instrument playing the F1 theme song. Flute. Can you name one of the British female tennis players competing at Wimbledon this year? Emma Raducanu. This is where the magic happens. So we've got, everyone knows Bono. Bono's like the most famous person in this whole team. E as equipes estão intensificando o trabalho com formas criativas de envolver seus fãs. Nós temos o público mais jovem do esporte. Eles também são o público mais digitalizado do esporte. Somos uma equipe de engenhosidade ousada. Nós criamos esses momentos dos quais os fãs querem fazer parte. Os fãs estão realmente ávidos por conteúdo e querem ver os bastidores dos treinos até a corrida, bem como os 6 dias que antecedem o evento de domingo. O conceito, basicamente, é ver se conseguimos fazer nosso trabalho na escuridão total e absoluta. 9,8 segundos. Última tentativa. Vamos lá. (2,8). (2,84). Você sabe que algumas equipes adorariam fazer isso em uma corrida normal, mas fazer isso de olhos vendados é incrível. E manter os fãs antigos e novos engajados e animados é uma tarefa difícil, mas que o grupo Fórmula 1 realmente abraçou. Nós temos fãs radicais que querem se sentar no chão e ficar lá porque adoram os carros. Temos fãs que querem ver os carros e tudo o que está acontecendo na pista. Temos fãs que estão lá porque estamos organizando shows. Estamos organizando uma fanzone, onde eles podem comprar o que quiserem, onde podem viver experiências com o simulador e assim por diante. Hoje nós estamos realmente muito concentrados em tentar captar a atenção da geração jovem. Lando Norris dançando em cima do circuito. Não acho que ele faria isso na vida real. Piastri dando a volta por fora de George Russell. Ele consegue fazer a manobra? Consegue? Sim, ele pode. Nós acabamos de lançar a Kids TV, que usa as imagens de transmissão, mas com um locutor muito jovem, com gráficos jovens, com uma música diferente. Esta é a maneira de falar sobre a Fórmula 1 de um jeito diferente, mas tendo sempre no centro os nossos pilotos e os nossos heróis para um outro grupo de fãs. Entre os promotores, muitos se surpreenderam com o grande número de mulheres que agora curtem a F1. 41% das pessoas que assistiram ao Grande Prêmio da Inglaterra no ano passado eram mulheres. Se você tivesse me perguntado há 5 anos, ou mesmo há 10 anos, se teríamos tanta participação feminina no automobilismo, eu teria dito que não havia chance. Era o esporte do fim de semana dos meninos. Tudo isso se transformou. Nós adoramos os grupos de garotas de 20 e poucos anos, que vêm em turmas de 6 ou 8 e se envolvem em todos os aspectos. Elas abraçam a música e também o esporte. Atualmente, um evento de Fórmula 1 é um evento esportivo de classe mundial durante o dia, mas também é um grande festival de música à noite. Os fãs que vêm a este circuito todos os anos estão mudando drasticamente a cada ano. Falamos que 40% da nossa base de fãs são mulheres. Esse não era o caso há 5 ou 10 anos. Então, temos que mudar nossa oferta aos fãs para garantir que todos os que vêm ao circuito possam se ver no evento. Eles podem ver algo para fazer. Os pais podem manter seus filhos ocupados enquanto aproveitam a corrida. Se você quiser assistir a cada volta da corrida, há um local para isso. Se você quiser se divertir e fazer contatos, há um lugar para isso. Então, o desafio para nós é ampliar a oferta para garantir que haja algo para todos. Estamos vendo a Fórmula 1 de um outro ângulo. Estamos analisando esse evento do ponto de vista de quem faz acontecer. Entre as principais equipes está a McLaren, que em 2024 foi avaliada em 2,5 bilhões de dólares. Nessa corrida de valores, a McLaren ficou em 4º lugar, atrás da Red Bull, da Mercedes e da Ferrari. A escuderia italiana liderou o pódio, sendo avaliada em 4,78 bilhões de dólares. Agora vamos acompanhar a entrevista com o piloto Lando Norris e o CEO da McLaren, Zac Brown. Eles revelam detalhes por trás do campeonato. Mas antes, acompanhe esse resumo da história da McLaren. Olha só.
A McLaren Racing foi fundada pelo piloto de Fórmula 1, Bruce McLaren, no ano de 1963. Depois de entrar na Fórmula 1 em 1966, a equipe sediada na Inglaterra conquistou a primeira vitória em Grande Prêmio em 68 e levou o título do Campeonato de Construtores em 74. Ao longo dos anos, os pilotos da McLaren incluíram lendas do esporte como Niki Lauda, Ayrton Senna, Fernando Alonso e Lewis Hamilton, que venceu o Campeonato de Pilotos em 2008. Mas após essa vitória, a equipe não conseguiu mais conquistar o título do campeonato e no final dos anos 2010 estava frequentemente no lado errado da tabela. Nos últimos anos, no entanto, a sorte da equipe se inverteu sob a liderança de Zac Brown, que assumiu o cargo de CEO da McLaren Racing em 2018. Depois de subir nas tabelas de classificação nos últimos anos em 2024, Lando Norris conseguiu as primeiras vitórias em grandes prêmios de sua carreira, garantindo o segundo lugar no campeonato de pilotos após uma conquista apertada na última corrida da temporada em Abu Dhabi. O primeiro lugar assegurou o título do campeonato de construtores para a equipe. Como parceiros de mídia da escuderia, nós recebemos Lando e Zac no santuário da CNBC em Davos, na Suíça. Eu tenho que perguntar, qual é o seu sentimento? Vocês venceram o campeonato de construtores pela primeira vez em 26 anos. Antes de mais nada, meus parabéns. Acho que foi uma grande salva de palmas. Zac, você disse que em Abu Dhabi foram as piores 2 horas da sua vida. Com certeza foram seguidas por 24 horas excelentes. Eu imagino. Conte-nos como foram essas 2 horas. O Lando tinha que dirigir perfeitamente, e foi o que ele fez. Nós estávamos em uma batalha épica com a Ferrari. As coisas estavam indo muito bem no sábado. Lando fez a pole. Oscar foi o segundo. Charles Leclerc teve um problema técnico na sexta-feira. Ele estava largando atrás. Então, essa era a configuração perfeita para o domingo. E 2 segundos depois do início da corrida, na curva 1, Max faz uma pequena manobra para cima de Oscar. Eles se tocam e Oscar vai parar na parte de trás do pelotão. Charles faz uma primeira volta incrível e ganha cerca de 10 posições e o jogo começou. E acabamos chegando a uma situação em que Lando tinha de vencer. Porque a Ferrari chegou em segundo e terceiro, e nós estávamos provavelmente a 7 décimos de distância de estar em alto risco, porque Charles e a segunda Ferrari estavam fazendo um trabalho muito bom para se manter, e Lando nunca estava mais de 2 segundos atrás. Então, trabalhar na temporada e gastar centenas de milhões de dólares, com todos se esforçando ao máximo para que o campeonato se resumisse a um pit stop em 7 décimos de segundo, foi realmente muito duro ficar assistindo por 2 horas. Mas nós conseguimos. Lando, sabendo de tudo isso que estava acontecendo, como você conseguia manter a calma? O que passava pela sua cabeça nesse momento? Eu não sabia de tudo isso, o que é provavelmente a melhor parte de tudo. Eu sabia que tínhamos que vencer a Ferrari de alguma forma, mas não conhecia os números exatos, porque esta não é minha função. Naquele dia, meu trabalho era vencer e fazer o melhor possível. Quando eu soube que a Ferrari estava em segundo e terceiro lugar, eu sabia que tinha de continuar na pista e marcar o máximo de pontos possível. É muito estressante para mim, sabe? Mas eu tenho adrenalina. Tem muitas coisas acontecendo, mas eu consigo me concentrar. Eu me lembro de descer algumas das retas e nós temos telões mostrando a corrida. Me lembro de olhar e ver o Zac estressado e parecendo muito nervoso. Eu percebia que muita coisa estava em jogo. E é difícil pensar em tudo isso na hora, porque você está muito concentrado. Zac, quando você percebeu que tinha conseguido naquela fração de segundo, o que você sentiu? Bem, a pressão era imensa. Acho que muitas pessoas disseram que essa foi a maior reviravolta na história da Fórmula 1. Se você pensar na primeira vitória de Lando em Miami, 12 meses antes, nós éramos a equipe mais lenta, a mais lenta mesmo. Então, para ter esse tipo de reviravolta foi incrível. E foi mesmo. Foi muito mais divertido ser o caçador. E depois nós fomos à caça na segunda metade da temporada. Então, você entra em uma situação um pouco diferente,
Você se envergonha de ter passado por tudo isso para liderar o campeonato e depois perdê-lo na última corrida. Por isso eu sou tão motivado pelo medo da derrota como pela emoção da vitória. Lando, o Zak falou sobre a incrível vitória que você teve em Miami. Como foi isso para você? Conta pra gente. Foi incrível. Isso é algo que eu sonhava desde que era criança, sabe? Então, meu flashback foi de quando eu era criança. Quando eu tinha 7, 8 anos de idade, eu me lembro de assistir Fernando e Lewis. Eles faziam parte da McLaren, em um ano espetacular. Essa foi a primeira vez que assisti à Fórmula 1. E eu me lembro de ver a McLaren, vendo Lewis como o britânico, e de torcer por eles e pensar, é isso que eu quero fazer um dia. Depois disso, eu estava lá, com toda a McLaren lá embaixo, e André estava no pódio comigo. E foi como aquele momento de, uau, eu consegui o que sonhei, o que sempre pareceu tão longe, o que sempre pareceu tão distante. Eu estava vivendo aquele momento. Então foi incrível. E foi uma ótima corrida. Mas só de estar lá, estar no pódio, e sentir que eu consegui algo com que sempre sonhei, foi realmente especial. Então, mais uma vez, por mais que o campeonato de construtores tenha sido uma conquista para mim, conseguir uma vitória na corrida, minha primeira vitória na Fórmula 1, foi algo muito especial e também algo de que me lembrarei por muito tempo. Um grande prêmio pode durar até 2 horas. Por isso, pilotos como Lando precisam estar preparados física e mentalmente. Eu tenho minha própria maneira de fazer as coisas. Oscar, meu companheiro de equipe, tem a maneira dele de fazer as coisas. Antes de correr, para mim, quanto mais relaxado eu estiver, melhor. Assim que eu tenho de enfrentar aquela situação em que eu fico tenso, eu falo, ok, algo grande está prestes a acontecer. Preciso fazer isso. É aí que eu simplesmente não tenho o desempenho que preciso ter. E talvez isso funcione de forma diferente para outras pessoas. Elas vão jogar futebol ou vão praticar boxe e ficam super entusiasmadas. A melhor coisa é quando você vê na TV, por exemplo, todas elas se aquecendo e suando. E eu estou só deitado lá, tirando um cochilo. Eu não posso acreditar que você consegue tirar um cochilo antes da corrida. Sim, é como se quanto mais baixa a minha frequência cardíaca estiver, melhor eu vou fazer. Porque quando eu entrar no carro, assim que o capacete é colocado, você entra em seu próprio mundo. Sou eu, é o meu carro. Assim que ele é colocado, você está em seu próprio mundinho e tudo desaparece. E é só, você tem que se concentrar no que está à sua frente. Eu ainda estou nervoso, como se ainda estivesse muito nervoso antes das corridas, ansioso e todas essas coisas. E eu sou uma pessoa que pensa demais. Então penso em muitas coisas. Então, quanto mais eu conseguir me acalmar e pensar, tudo o que tenho de fazer é me concentrar na largada. E depois da largada, o resto vai acontecer. Mas eu vou reagir na hora certa, em vez de tentar pensar demais em todas as situações possíveis. Descobrir o que funciona para você como indivíduo é uma das coisas mais importantes. Esses dois são feras e o Lando é uma promessa no automobilismo desde jovem. Ele ingressou na Fórmula 2, por lá teve muito sucesso e ficou em 2º lugar no Campeonato de Pilotos de 2018. Depois de 5 anos na Fórmula 1, a temporada de 2024 foi a mais bem sucedida. Vamos ver com o próprio Lando como foi essa trajetória até se tornar esse fenômeno. Conta pra gente sobre o jovem Lando e o que foi necessário para você chegar onde está. Eu comecei a andar de kart quando tinha 7 ou 8 anos de idade. Enquanto crescia, meu herói era o Valentino Rossi, que era piloto de motocicleta, e era aí que estava meu amor e minha paixão no início. Mas aos poucos, isso mudou para as 4 rodas. E foi mais como quando comecei, era apenas o que eu amava fazer. É um esporte complicado de se entrar, leva tempo e foi uma longa jornada. Desde quando eu tinha 7, 8 anos de idade, até assinar com a McLaren quando eu tinha 18 anos. Foram 10 anos de minha vida tentando chegar a esse ponto. Mas eu também era um cara que eu nunca acreditei muito em mim mesmo. Mas quando você chega lá, você experimenta. E fica tipo, uau, na verdade, eu posso fazer isso. E a cada passo do caminho, esse sempre foi meu processo de pensamento, até a Fórmula 1. Quero dizer, a Fórmula 2 veio antes. E você pensa, bom, como eu vou chegar lá? Você sabe que as estrelas da Fórmula 1 são incríveis. Esses são os caras, os 20 melhores pilotos do mundo, é isso? E será que isso vai acontecer? Ou será que não vai acontecer? E de repente você assina o contrato, conversa, negocia com o Zak, e então você está lá e pensa, uau, eu consegui. Mas depois vem outra história. Você tem que ficar lá e, sabe, 1 ano não é suficiente. Você tem que impressionar a cada ano. É um esporte difícil de se manter por vários anos. Muitas pessoas provaram isso. Então tem sido incrível. Tem sido uma longa jornada e espero que continue por muito mais tempo. Com certeza. E sobre uma das reviravoltas mais extraordinárias da história da Fórmula 1, Zak?
O que a sua equipe fez para conseguir isso? Obviamente, nós estamos no ramo da tecnologia. Precisamos ter a melhor tecnologia em nosso esporte. É definitivamente o esporte mais sofisticado tecnicamente, o mais sofisticado do mundo, mas tem a ver com pessoas. É uma questão de cultura. Acho que isso se vê em grandes equipes esportivas. Todos nós já vimos uma modalidade onde todos os astros estão na equipe e ela não funciona porque a cultura não une. E também já vimos equipes esportivas em que não há muitos superastros, mas todos se unem e superam as expectativas. Eu gostaria de pensar que somos uma mistura dos dois, ou seja, temos algumas pessoas muito conhecidas, entre engenheiros, designers e diretores de equipe famosos, além de algumas pessoas incríveis em nossa equipe de corrida. Temos cerca de 1.000 pessoas na Fórmula 1. E eu acho que a reviravolta para contar a história mudou quando perdemos o diretor da equipe, o diretor técnico e o diretor executivo, que são os 3 cargos mais altos, e as outras 997 pessoas, as mesmas pessoas que nos deram o carro no início do ano, em 2023, que era terrível. As mesmas pessoas, com uma liderança diferente, nos deram o carro que ganhou o campeonato. E eu acho que o que esses líderes fizeram foi dar direção, motivação, criar confiança, transparência e na Fórmula 1, 2% separam todo o grid. Portanto, provavelmente não há um setor mais próximo entre os melhores e os piores da indústria. Ou seja, você vive uma mentalidade de ganhos incrementais muito pequenos. Tenho que fazer melhor hoje do que fiz ontem. Você está sempre cometendo erros, alguns grandes, outros pequenos. Você está buscando a perfeição, mas não existe perfeição, porque mesmo que você saiba que a volta foi perfeita, haverá algo questionável nos dados. Eu poderia ter feito isso um pouco melhor. E é isso que mantém todos nós estrategicamente motivados. Nós cometemos alguns erros de estratégia no ano passado. Acho que isso custou a vitória de Lando em Silverstone, mas nós somos uma equipe mais inteligente por causa disso. Portanto, desde que você esteja aprendendo com seus erros e não tenha medo de errar, você estará constantemente nessa jornada de aprendizado e autoaperfeiçoamento. E se você conseguir reunir 1.000 pessoas, todas remando da mesma forma, com a mesma mentalidade de que não tenho tanto medo de errar, eu sei que meus colegas de equipe me apoiam, eu sei o que meu chefe quer que eu faça, e depois, obviamente, para colocar um carro rápido na pista, é preciso não apenas ter uma ótima equipe técnica, mas também um departamento financeiro incrível, pois vivemos em um mundo com limite de custos, e temos que gastar dinheiro de forma eficiente. O Zach falou sobre o erro que lhe custou Silverstone. O que acontece quando você não concorda com algumas das escolhas que são feitas? Estou aqui pensando no Grande Prêmio da Hungria, quando lhe pediram para deixar seu companheiro de equipe, Oscar Piastri, conquistar a vitória. O Oscar mereceu a vitória desde o início. Muitas pessoas se confundem com isso quando ouvem apenas o rádio ou trechos de coisas. Eu acho que nós vivemos em um mundo em que, se você apenas vê trechos de coisas, pode ser facilmente enganado. E sempre é preciso entender o quadro geral do que aconteceu, o que foi dito antes. E, na verdade, somente nós, como equipe, sabemos disso. As pessoas sempre podem especular e dizer o que quiserem, mas somos 2 pilotos muito competitivos que querem vencer. Sou uma pessoa individual, então vou correr por mim mesmo e quero provar que sou o melhor. Mas, ao mesmo tempo, Oscar quer provar que é o melhor. E mesmo que tenhamos tido isso, você vai ter aqueles pequenos momentos em que as coisas ficam um pouco mais difíceis. Mas quando você olha para o quadro geral de toda a temporada, nós fomos, de longe, a melhor equipe que trabalhou em conjunto da maneira mais eficiente e colaborou da melhor maneira que trabalhou em conjunto. Oscar e eu nos damos bem. Nós 2 sabemos que queremos vencer um ao outro. Nós queremos provar quem é o melhor. Mas nós também sabemos qual é o nosso objetivo no final do dia, que é ganhar um campeonato de pilotos, de construtores. E, desde que estejamos todos na mesma página entre nossos chefes ou meus chefes e eu, meus engenheiros, nós podemos executar bem as coisas. Mas assim que você começa a se esconder as coisas e tenta ser um pouco reservado, acho que é aí que a equipe começa a desmoronar, surgindo muitos problemas, como vemos em muitas outras equipes no grid. Acho que nós somos provavelmente a equipe com melhor desempenho em termos de maximizar a forma como trabalhamos juntos como pilotos. A série da Netflix Drive to Survive acompanha os altos e baixos da vida no mundo da Fórmula 1, dentro e fora da pista. Ela teria ajudado a aumentar a popularidade do esporte e impulsionar suas estrelas, como Lando, para os olhos do público. A Netflix é sempre muito boa em se posicionar, estar nos lugares certos, e às vezes você só percebe depois. Acho que o envolvimento da Netflix tem sido ótimo para todos. Acho que tem sido ótimo para o esporte Fórmula 1.
Tem sido ótimo para as pessoas que assistem, nossos fãs, nossos espectadores, para verem mais de nós, ver mais dos atletas dentro da equipe, como ela funciona. Porque a Fórmula 1 sempre foi um esporte muito fechado, que é difícil de acessar, que sempre parece muito distante. Eu acho que agora as pessoas nos veem mais como pessoas, nossas personalidades e coisas assim, então é melhor, porque elas podem se relacionar e você sempre pode desfrutar mais das coisas. Eu acho ótimo quando você pode se relacionar com as pessoas, com as coisas que acontecem nos esportes, porque você sente ou faz coisas parecidas. Então, eu acho que isso tem sido algo bom. Mas tem aquela coisa, o lado oposto disso, que é que muitas coisas são ditas sobre você, e as coisas que são ditas não são verdadeiras. Ou eles retiram partes de suas entrevistas, ou algo que você disse. E como eu falei antes, não incluem o quadro completo das coisas. Assim, as pessoas especulam e inventam histórias. E eu nem sempre fui o melhor. Posso admitir isso tranquilamente. Eu cresci nas mídias sociais, então eu sempre fui de ler os comentários e ler todas essas coisas. E algumas vezes, isso me afetou muito, especialmente na minha juventude. Com certeza houve momentos em que as linhas foram ultrapassadas, com as pessoas fazendo declarações falsas. Isso cria uma imagem e uma narrativa a seu respeito. E acho que essa é a única coisa que às vezes me desagrada quando, sabe, pode ser uma grande marca ou uma empresa que faz tal coisa. Isso é falso e realmente leva as pessoas a criarem uma narrativa sobre você. Portanto, é um mundo difícil com toda a mídia e todos esses tipos de coisas, mas sempre haverá pessoas que criticam, que estão lá para ficar contra você, e você precisa transformar isso em algo positivo. Você tem que transformar isso em algo como, tudo bem, como posso sair e provar que eles estão errados? Estávamos falando sobre o crescimento da Fórmula 1, especialmente nos Estados Unidos. Novos investidores, novos parceiros. O que isso significou para a McLaren? Bem, quando a Liberty adquiriu o esporte, eles viram esse enorme esporte global anual. E eu acho que nós não éramos muito bons em nos concentrar nos fãs, e é aí que todo o ecossistema começa. Para nós, queremos ser uma equipe muito inclusiva, uma equipe muito calorosa. É por isso que voltamos às nossas icônicas cores originais. Era isso que nossos fãs estavam nos dizendo que queriam ver, certo? E nós queremos ser a favorita dos torcedores. E no momento, precisamos continuar lá, recebendo as pessoas, tendo ótimos pilotos que são muito calorosos, permitindo que as pessoas vejam o interior do esporte. Acho que a Netflix tem feito coisas maravilhosas. Você deve saber, havia mais ou menos 3 dados, demográficos, psicográficos e geográficos, que precisávamos considerar como esporte, o que já fizemos na América do Norte. Há 5 anos, não estávamos em lugar algum no radar. Agora, se você olhar metade dos nossos parceiros corporativos, são empresas americanas que nunca estiveram no esporte antes, o Google, a Dell e a Cisco. E eu acho que elas não estariam aqui há 10 anos, além das mulheres e da juventude e toda a diversidade do mundo. Bom, Fórmula 1 é um assunto que tem muito para se falar. Então, no sábado que vem, a gente vai bater um papo com quem esteve dentro das pistas. O brasileiro Tarso Marques, você não pode perder. Para entrar na Fórmula 1, hoje os caras falam em 35 a 50 milhões de dólares. Uma temporada na pior equipe. E a gente se encontra de novo amanhã aqui no Times Licenciado Exclusivo CNBC, líder mundial em negócios agora no Brasil. Obrigado pela sua companhia e até a próxima.